Mas dá uma olhada na perna direita dele. Perna direita do jogador do Inter, do Wesley R. Tá 50, vou diminuir. Ó, ele arrasta o bico do pé na grama. Ele chuta o Yuri. Isso é um pênalti cavado. Aqui, ó. Ele vem arrastando o pé, a ponta do pé na grama. Ó. Fala, fiel, vamos reagir a um vídeo do Thiago Leifert falando sobre o Corinthians, tá? Falando Corinthians e Inter, essa polêmica de arbitragem, tudo que aconteceu de polêmico, o Thiago Leifert tá falando e, na minha opinião, tá falando muito bem. Se liga aí. Que o comentarista, a voz da torcida, falou: o Corinthians é o único time do mundo que goleia sofrendo. Eu achei muito, muito bom isso, adorei. Eu vou usar. O time do Corinthians é o único do mundo que goleia em casa sofrendo. É uma goleada sofrida. Mas eu acho que a gente tem que olhar os primeiros 45 e depois o segundo tempo, né? Nos primeiros 45 minutos, o Corinthians, beleza, faz ser 1-0. Mas o Corinthians, depois que o Roger corrige a bobagem que ele fez na linha de defesa com uma linha de 5 e desloca de novo o Fernando mais pra frente pra poder atrapalhar um pouco o Memphis, porque ele deixou o Memphis e os meias do Corinthians ali com mais tranquilidade pra jogar, né? Depois que o Roger corrige, o Roger empata o jogo e depois vira o jogo. Quando tava 11 contra 11, dentro de Itaquera, dentro da Neoquímica, o Inter virou o jogo em cima do Corinthians, cara. Então esse foi o primeiro tempo. Eu, como sou um São Paulino calejado, quando eu olho pra isso aí, se eu fosse corintiano, eu estaria um pouco preocupado. Eu ficaria feliz com o segundo tempo e com o ataque, mas o ataque nunca me preocupou, certo? O ataque do Corinthians sempre foi ótimo. Tem alguns jogos de baixa, mas a maioria dos jogos é boa. Tanto que a gente já conversou aqui de que o problema do Corinthians é a defesa, não seria o ataque rende bem. E aí quando vira no segundo tempo com um a mais, aí o jogo é diferente. E tem bastante interferência da arbitragem. O que eu vou... João Paulo, reage jogou muito, eu já defendi ele aqui. A gente tem, nas últimas semanas, muitos cortes falando do camelo e do elefante, falando do VAR, reclamando da arbitragem, falando quanto a arbitragem erra. Mas eu vou irritar vocês hoje, porque no jogo Corinthians e Inter, embora o árbitro de campo não tenha conseguido marcar algumas coisas, principalmente em jogada de criação de ataque, e foram jogadas difíceis, o VAR não teve o pudor de chamar. A gente tem visto VAR aí que não chama, porque não, vai manter, não vou chamar. E a gente tem visto também VAR que não quer contrariar o árbitro muitas vezes, e esse contrariou várias. A gente também tem visto os árbitros que vão lá e são marrentos, e não querem dar o braço a torcer e não mudam a decisão. Então, embora o VAR tenha chamado várias vezes, e o VAR tenha ido lá várias vezes, pra mim, todas as decisões foram corretas. Pode chorar. Todas. Os 2 gols anulados foram corretamente anulados. O pênalti não marcado foi corretamente não marcado. O pênalti marcado foi corretamente marcado. Pode chorar. Pode chorar. Não foi pênalti mesmo pro Inter. Não foi pênalti, todos, que é chato. Foi bem claro que não foi pênalti. O cara arrasta a perna pra cair, mano. Não foi, mano. Tudo certo. O VAR e o árbitro acertaram todas as vezes. E parabéns ao árbitro que deu o braço a torcer várias vezes. Ele poderia ter falado, não. Não foi pênalti, não. Foi tudo certo, cara. Vocês não tem do que reclamar. Aquela entrevista do Vitão no final do jogo é extremamente infeliz. Muito infeliz aquilo. E todo mundo gosta, né? Todo mundo bota na capa, todo mundo acha legal. Porque hoje a coisa mais fácil de bater hoje é no árbitro. Eles estão no chão, todo mundo tá chutando os caras igual fazem na internet sempre. Mas desculpa, cara. Eles acertaram tudo. Tudo, absolutamente tudo. Vou colocar então, pelo menos o lance do Wesley, que todo mundo pediu pênalti. Não, foi pênalti no Wesley. Um absurdo. Cara, foi porcaria nenhuma. Depois eu vou mostrar o do Arias também, quando o Canedinho chegar pra gente olhar, porque o Arias cavou o pênalti errado de novo. Dava pra ter marcado, mas ele cavou errado de novo. VAR, Corinthians, Inter, pênalti, Wesley. Tá aqui. Dá o ponto de contato da bola onde toca primeiro. Aqui, isso. E a narração, né? Vermelho! Braço! Perna! Vermelho! Ele bola em jogo. Deixa você dar de trás. De trás. Eu quero mais de trás. Isso. Tem outra, tá? Isso é o árbitro dizendo que ele enxergou, que aí, até aí tudo bem, certo? Me mostra quem segura o braço primeiro. Perfeito. O VAR já viu o que ele quer. Gostei desse VAR, tá? Deixa eu ver. Vai. Então ele já concluiu que os dois se agarraram. Vai. Tá 50, vou diminuir. Eu queria que vocês reparassem uma coisa antes do VAR falar. Dá uma olhada na perna direita do Wesley. O que ele faz quando ele tá correndo e os dois estão se agarrando, né? Ele bota a mão na frente do Yuri, o Yuri bota o braço assim, mas os dois estão se pegando ali, não precisa, com todo respeito, mas não precisa acontecer nada. Mas dá uma olhada na perna direita dele. Perna direita do jogador do Inter, do Wesley R. Tá 50, vou diminuir. Ó, ele arrasta o bico do pé na grama, ele chuta
o Yuri, isso é um pênalti cavado. Aqui, ó. Ele vem arrastando o pé, a ponta do pé na grama. Ó, Vou diminuir. arrasta, ele chuta. E aí ele, ó, dobra o pé e se joga. Foi nada, Analisando, gente. calma, Nada, analisando, nada. calma. Nada. 30 agora, tá? Para de chorar. Ó, quem busca o contato embaixo é o jogador do Inter. Ele Perfeito. bota a mão no peito do jogador do Corinthians e ele joga a perna direita na perna do jogador. Ele arrasta a perna e joga, ó. Perfeito. Vocês estão reclamando o quê? Perfeito? Perfeito. Paulo, tudo na área checado, ok? Também acho que Nada. não foi pênalti, não. Não foi nada, mano. Nada. Obrigado. nada, nada. Do que a gente tá reclamando? O VAR tem que ser assim. Graças a Deus. O VAR acertou. Era um camelo. Ele olhou e falou, cara, é um camelo. Segue o baile aí, pô. Do que estão reclamando? Não aconteceu nada. E no pênalti marcado a favor do Corinthians, ali os 2 gols anulados foram muito bem anulados. Se vocês quiserem depois assistir o VAR, tá lá na CBF. Ele é um lance muito rápido. O árbitro tem dificuldade de ver quem encostou na bola primeiro, se é o jogador de branco ou o jogador de vermelho. Então a dúvida deles era quem tocou na bola primeiro. Mas o Mateuzinho, que tava um pouco acima do tom de novo, né? O Mateuzinho tem essa mania de jogar um pouco acima do tom. Ele começa a se empolgar lá em Itaquera, ele exagera um pouquinho. Ele comete falta e depois é o Ranieri. Não, Ranieri não. É o zagueiro, meu Deus do céu. Não, o Ranieri. O André Ramalho, né? O André Ramalho faz falta também. Pode olhar depois lá. Ele comete, faz falta, cara. Falta na origem do lance. Tem que anular. Foi bem anulado. Mas no pênalti, a favor, o lance todo foi perfeito. Não temos do que reclamar. E eu vou colocar também de novo aqui. VAR Corinthians. Pênalti para o Corinthians. Vamos assistir. Área. Legal. Feito. Ouviu o árbitro já falar? Possível mão. O VAR falou perfeito. Perna, porque podia ter batido na mão do jogador do Inter no carrinho que ele deu. Os caras estavam bem, meu. Os caras estavam voando, pô. Dá o segundo arremate lá. Ó, ele vai me dar o segundo arremate, que é pra ver se foi mão do jogador do Inter. Enquanto isso, o outro assistente tá olhando o vivo. Continua o ataque. Tô no vivo ainda. Deixa Ó, tô no vivo ainda. eu pra mim. Porra, perfeito, cara. Só um segundo. Perna clara aqui. Tô no vivo. Perna clara, já vi, tô no vivo. Então ele olhou lá se tinha sido mão e ele viu que não, que bate no mocinho da bacia, né, do jogador do Inter. E não é mão, tanto que ninguém reclamou até, mas ele já checou. Maravilhosa atuação do VAR. É isso que a gente quer, pô. O árbitro acha que não foi nada. O árbitro acha que o jogador do Inter pegou na bola. Deixa eu dar uma olhada nessa. No arremate, no arremate, no arremate. Arremate, Pedro. Aqui? É esse aqui? Não, me dá mais frente dessa. Parou no meio do O primeiro campo, arremate eu... E eles também no campo fizeram certo, que o Bandeira avisou, ó, ele ficou caído, ou foi o quarto árbitro, falou, ele tá caído, para o jogo, tem um jogador caído na área, para o jogo. Foi bem, pô. Preciso ver se pegou na mão. Primeiro arremate. Ok. Ó, agora, olha que perfeição do VAR. Ele quer ver primeiro se o Romero pegou com a bola. Primeiro ele vai ver o primeiro arremate aqui, se foi mão ou não de novo. Não, não pega. Já decidiu que não pega. Claro, me dá lá. Ó, da área agora. Esse calma de frente. Deixa eu ver quem joga a bola. Deixa eu ver quem joga a bola. Do que estão reclamando? Ele tá vendo se quem tocou foi o jogador do Inter ou o Matheus Bidu. Essa me ajuda. Pega por dentro do gol. Invertida. PGM mostrou. Cara, quem joga a bola primeiro? Me dá. Devagar, devagar. Jogar, irmão. Pra mim, eu tenho uma ação muito clara. Quem joga a bola é o jogador do Corinthians e tem uma pesada do jogador do Inter no peito Fazer um dele. frame a frame, tá? Por esse aí parece que o jogador do Inter jogou primeiro, né? Quem joga a bola primeiro é o jogador do Inter, ó. O VAR acha também. Mas depois dessa ação dele, essa continuidade do movimento dele. Eu não sei quem é esse cara que tá falando com ele, mas parece ser o tipo diretor de TV lá. E o cara é folgado, mas ele salvou o VAR, tá? Onde é o contato dessa sola? Eu tenho a inglesa, Tá tá? analisando, Paulo. A inglesa é aquela de trás do gol que eu falei pra vocês, mas eles estão fazendo direitinho. Eles estão tentando determinar quem encostou primeiro na bola. Deixa a inglesa, devagar. Ele tá controlando lá, o jogador tá no chão, tá? Aqui, claramente, a bola bate primeiro no Matheus Bidu. O Matheus Bidu domina no peito primeiro e depois o jogador do Inter chega atrasado. Não, pra mim ele toca a bola e é a consequência do movimento. Quem gosta? Ó, o VAR já mudou de ideia de novo, tá achando que foi o Legal. Inter. Normal, ó. Vai no frame, frame. Calma aí, Paulo. Ele tá falando com você. E o cara que tá operando o EVS, que é a máquina lá, foi muito bem. Ele salvou o VAR. Falou, cara, pega primeiro no peito do Bidu. Não, me dá primeiro frame. Vai, mais, Aí agora eles estão se... Mas e se pegou no braço dele? Eles vão checar. mais um. Aí, me dá agora outra que eu consigo A identificar. VAR falando. Vamos lá. Onde toca primeiro? Eu quero uma que me dá claro onde toca primeiro. Se é no peito ou se é no pé. Vai. Jogadores na entrada da área lá. Ó, primeiro é o branco, ela tem uma mudança de direção, ó. Aí depois é o vermelho, ok? Pô, o pé do jogador do Inter vai até pra trás, meu. Ele deu uma pesada na perna, no barriga do Bidu, pô. Ó lá. É muito fino. Prudente, cara. Vamos lá, voltando. Paulo, eu vou te recomendar uma revisão para possível penal. Tem um toque no peito do jogador Checar o do Corinthians PP, tá, primeiro, rapaziada? e depois o jogador do Inter, sim, ele toca o pé de forma imprudente pra mim no peito do É, jogador. isso foi Aí pênalti, depois né, mano? Não tinha nem Vou o que checar o APP, discutir. rapaziada. Esse Esse foi é o pênalti. Canedo gosta. Toca a bola. Mas antes toca no peito do jogador.
jogador do Corinthians. Tô checando o bebê aqui, tá? Parei no contato. Vai. Pepe, aquela Pepe imagem tá ali. frame a Ele frame. não tá vendo. Ele não tá Olha, vendo. eu vou te dar uma imagem frame a frame pra você ver quem toca a bola primeiro. Vamos ver. Ó, a mudança de direção quando toca no peito do jogador do Corinthians. Ó. Na sequência, o jogador do Inter toca a bola, mas ela toca antes no peito, ó. Vou dar a inglesa pra ele, tá? Que a gente viu. A inglesa. Vou te dar a inglesa. Temos o drone também, tá, Paulo? Pênalti, pô. Tem a imagem do drone se você quiser. A velocidade normal. Jogar o drone Tá pra ele. certo. Ó o drone. Jogador. Vou te dar o número do jogador. Vai. Número 11. Número 11, né? É uma ação temerária, um chute, ele não acerta a bola e acaba acertando o peito do jogador. Eu achei que tinha pegado na bola e não pega a bola. É uma ação voltosa, tiro penal. Eu achei que tinha pego na bola, mas não pega a bola e ele vai lá e muda de ideia. Eu sei que teve muita interferência, mas os lances foram difíceis num jogo pegado, corrido. E ele acertou. Nós não temos do que reclamar hoje. Não tem que soltar ofício hoje. Hoje tem que agradecer que o árbitro corrigiu tudo que estava de errado e pronto. Mas pegou na bola também, mas não interessa que pegou na bola também, porque ele chuta o jogador depois, ele vem com o pé na altura do peito do jogador. Não pode, é falta. Isso é falta. Hoje os caras finalmente viram um camelo e a gente continua reclamando. Mas aí a gente também vai, de novo, ter arbitragem que merece. A gente precisa ser honesto com a arbitragem. Quando eles erram, a gente vem aqui e fala, pô, erraram, que ridículo, que lamentável, não sei o quê. Mas quando eles acertam, não é passar pano. Quando eles acertam, a gente tem que falar que eles acertaram. E não ficar chorando porque perdeu. Ah, porque foi pênalti, não é. Não foi. Tem que ser honesto. Senão tá todo mundo sempre tentando roubar, meu. Todo mundo sempre tentando uma brecha. Sempre tentando, não, tem que apitar pra mim. Aquela coisa, não pode ser assim. Ou quando os caras acertam, tem que falar que eles acertaram. Pô, anularam 2 gols, nós anularam certo. Foi falta do Ramalho e foi falta do Mateuzinho. Anularam 2 gols do Corinthians corretamente. Não foi pênalti no Wesley e foi pênalti em cima do Bidu. Não foi pênalti no Wesley. Ele arrasta a perna e joga a perna dentro da perna do Yuri Alberto e os dois caem. Ninguém ficou reclamando muito. Então vocês viram aí o Thiago Leifert falando no programa dele sobre esse suposto pênalti pro Inter. Cara, não foi nada, mano. Desde a hora do jogo deu pra ver que não foi nada, mas eles continuam chorando e chorando. Gente, tem que esquecer, mano. Aquele Corinthians e Inter que não deram pênalti pro Inter foi em 2005, a gente já tá em 2025, já passou 20 anos, os caras não esqueceram até hoje. O grande rival do Inter hoje no cenário nacional é o Corinthians, mano. Mas pro corintiano não é o Inter. Então, tipo assim, mano, os caras levam muito a ponta da risa, sabe? Os caras estão cobrando um pênalti que não existiu, cobrando um pênalti de 2005. Cara, gente, já passou já. Quantas vezes nesse tempo aí o Inter também foi beneficiado pela arbitragem várias e várias vezes. Grenal, Grêmio e Inter aí, também várias polêmicas, mas eles acharam que estavam tudo certinhos. Agora, no jogo do Corinthians, estava certo, os caras acham que tá tudo errado, então sempre vai ser dessa forma. Eu acho que o Thiago Leifert, voltando ali o lance, deu pra perceber direitinho, gente, que o jogador do Inter arrasta a perna pra colocar no meio das pernas do corintiano. Acabou caindo, acabou acontecendo isso. Fazer o quê, mano? Não foi pênalti, aceita, mano. 4-2. Quando virar, né, que tiver o retorno, aí o Inter joga contra o Corinthians lá no Beira-Rio e tenta fazer alguma coisa, como o Corinthians vai tentar ganhar de novo. É sempre assim, mano. Tá chorando demais por lances que não foram, mano. Então, paciência, o choro vai ser eterno pelo jeito. Galera, peço pra vocês deixarem um like, se inscrever no nosso canal, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!